Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, Villarreal e Real Madrid. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Villarreal vem como azarão aqui nesse jogo, o Real Madrid vem como favorito, com uma odd aqui de 2,16 e o Real Madrid vem com uma race aqui pior do que o Villarreal, porém a gente sabe que o Real Madrid teve poupando muitos titulares e o Real Madrid aqui eu acho que tem muito mais time e pelo fato de jogar fora de casa e ser o primeiro colocado jogando fora de casa, essa odd aqui de lei Villarreal tem bastante valor. Também acho interessante o lei goleada pelo fato do Real Madrid só ter uma goleada nos últimos 10 jogos e também o over de 1.5 FT. Não nessa odd de 1.23, mas talvez um pouco mais no decorrer do jogo. Pelo fato de que a média de gols do Villarreal é 2.50 e o coeficiente de variação de 0.28, é um coeficiente baixo, que isso quer dizer que a média de gols é bastante confiável. Então essas são as três entradas que eu procuro buscar no cenário para trade e não para punter. E aí, Fiorentina e Sassuolo. Sassuolo, para quem não acompanha a Série A italiana, Sassuolo vinha como uma grande sensação nesse campeonato italiano, né? Nas temporadas passadas, era um time que jogava para cima, marcava muitos gols, porém foi muito fogo de palha. Sassuolo agora amarga a 16ª colocação do campeonato italiano e Fiorentina vem subindo aqui. 10º colocado, jogando em casa não é tão diferente da sua classificação geral. Acredito que um lei Sassuolo tem bastante valor e também um over 2.5 FT pode ser interessante para você sair ou em free bet ou em head, né? Ou em cash out, como você preferir falar, pelo fato de que são dois times que tem over 2.5 em 7 dos últimos 10 jogos, né? Tanto do Sassuolo quanto do Fiorentina, e também pelo fato de que a Fiorentina precisa da vitória. Então, jogo estando 0-0, 1-0, o over à frente acho bastante interessante, porque a Fiorentina vai querer deixar esse resultado mais tranquilo, tá? E aí, a gente tem outro jogo da Série A, Juventus e Udinese. Udinese vem como azarão, porém a Juventus não justifica essa odd aqui de 1.82 de favorito. Então eu entro aqui no lei goleada Juventus pelo fato da Udinese não ter marcado e nem sofrido nenhuma goleada e pelo fato da Juventus só ter aplicado uma goleada nos últimos 10 jogos. A Juventus é um time que marca poucos gols, tá? A gente tem aqui over 2.5 FT 30% dos últimos 10 jogos e over 2.5 FT 40% dos últimos 10 jogos da Udinese. Então o scalp aqui acho bastante interessante no início do jogo, tá? E aí a gente tem Monza e Inter. Inter vem embalada pela vitória do Napoli jogando em casa, porém vale lembrar que a Inter é um time muito ruim como visitante. É o 8º colocado no campeonato italiano e o 4º geral, né? O 8º colocado como visitante. E o Monza é muito ruim no campeonato geral, na classificação geral, porém um pouco melhor jogando em casa. Então, pelo fato da Inter precisar da vitória e não tomar muitos gols, tentar continuar brigando aqui para uma vaga de classificação na Champions League, eu acho interessante esse lei goleada. Também pelo fato de que o Monza só teve 2 goleadas nos últimos 10 jogos e a Inter não é um time que marca muitos gols, né? Over 2,5 FT, 40% dos últimos 10 jogos. Então, pelo fato da Inter jogar fora de casa e não ser um time que marca muitos gols, o lei goleada eu vejo bastante valor. Casa Pia e Porto, Primeira Liga. Porto vem como grande favorito, 3º colocado, porém Casa Pia não é um time tão bobo. Casa Pia é o 5º colocado no Campeonato Português, é o 8º colocado jogando em casa. Não acho que Porto deve ganhar esse jogo facilmente, tá? Casa Pia não tomou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Casa Pia é um time que tem uma média de gols bastante baixa, né? Toma poucos gols no primeiro tempo, então o lei goleada Porto eu acho bastante interessante para você levar ele para os primeiros 20, 25, 30 minutos do primeiro tempo, até pelo fato de que o Porto também faz muito poucos gols no primeiro tempo. E aí você tem já domingo Almeria e Real Sociedad. Real Sociedad é um time um pouco melhor, é um time considerado favorito, né? O Real Sociedad, vamos voltar aqui, Real Sociedad. Um lei Almeria a 4,30 acho bastante interessante se tiver comportamento, mas vale lembrar, o Almeria é um time que joga muito bem em casa e o Real Sociedad é um time que joga muito mal em casa. Então só se tiver muito comportamento, esse lei tem bastante valor, uma ordem de 4,30. Back Real Sociedad eu fico de fora, não acho interessante o Back Real Sociedad, a não ser que o Real Sociedad marque primeiro, porque quando o Real Sociedad marca primeiro, está vencendo no intervalo, ele vence em 100% dos jogos. Então isso daí é para ficar de olho, porque o Real Sociedad marcando o primeiro gol
logo no começo do jogo, essa odd não vai ficar para 1,10. Essa odd deve ficar para 1,50, 1,60, no máximo 1,40. Então acho que já é interessante já para levar até o final, caso haja comportamento, obviamente. E aí, Sevilha e Getafe. Sevilha vem como favorito, porém muito mais pelo nome, pela camisa, porque o Getafe sempre foi um saco de pancada no Campeonato Espanhol, mas o Sevilha, lembrando aqui, é o 18º colocado no Campeonato Espanhol. E o Getafe está como 9º colocado aqui jogando como visitante e 14º no Campeonato Espanhol. Eu acho muito difícil o Sevilha golear esse jogo pelo fato de que o Getafe não tomou e nem aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. E também pelo fato de que a média de gols do Getafe ela é muito mais baixa, tá? 2,43 enquanto o Sevilha é 4. O Getafe é um time que toma muitos gols e tem um coeficiente de variação aqui bem alto. Então, o Getafe aqui, ó, over 2,5, 2 dos últimos 10 jogos, tá? Então, é um time que marca e toma poucos gols. Então, um lei goleada Sevilha, acho bastante interessante. E aí, clássico, Atlético de Madrid e Barcelona, Barcelona sempre como favorito, porém não é uma odd tão esmagada como a gente costumava ver nos últimos anos, né? O Barcelona aqui 2,40 é uma zaga péssima, a zaga do Barcelona é uma mãe, então eu vou ficar de fora aqui do match odds, que eu acho interessante. Under 2,5 FT, pelo fato do Atlético de Madrid jogar em casa e deve jogar naquele estilo do Simeone, tentando ganhar de 1-0, tentando fechar o ônibus, brigar por uma bola, talvez comece agressivo, mas depois volte ao normal. E também eu acho interessante aqui um lei goleada Barcelona. É uma odd alta? É uma odd alta, mas eu estou buscando aqui correção, porque o Barcelona faz poucos gols no começo do jogo, tá? O Barcelona aqui majoritariamente faz mais gols no segundo tempo, enquanto o Atlético de Madrid também toma poucos gols no começo do jogo. Então essa odd aqui de goleada, ela deve subir absurdamente. E aí a gente tem Lazio e Empoli. A Lazio perdeu de virada do Lecce no último jogo, porém a Lazio ainda está numa classificação interessante aqui, 5ª colocada, enquanto o Empoli está em 13º, jogando como visitante bem parecido. A Lazio tem um confronto direto bastante favorável, venceu 70% dos últimos jogos. Eu vou ficar de fora do match odds pelo fato dessa odd aqui da Lazio não me dá tranquilidade, o painel também demonstra isso, e eu acho interessante o lei goleada, pelo fato de que o Empoli só tomou uma goleada nos últimos 10 jogos e a Lazio só aplicou uma goleada nos últimos 10. E aí também vale lembrar o over e under, né? Over 2,5 FT, 30% dos últimos 10 jogos do Empoli. 70% dos últimos 10 jogos do Empoli foram under 2,5 FT. Então acho muito difícil a Lazio golear, tá? Então essa é a entrada que eu pretendo explorar no live e se der muito comportamento eu poderia ficar no lei Empoli, mas por enquanto eu fico de fora. E aí Sampdoria e Napoli. Sampdoria veio de vitória no último jogo, o Napoli veio de derrota, porém a Napoli vem aqui muito bem no Campeonato Italiano, primeira colocada, e o Sampdoria está aqui brigando pela última colocação, né? 18º colocado na classificação geral, jogando em casa é o último colocado. A Napoli perdeu da Inter, um joguinho bem feio, né, de 1-0, porém acredito que a Napoli deve vir com tudo, venceu 9 dos últimos 10 jogos nos confrontos diretos, então eu acho que essa odd aqui da Napoli está um pouco esmagada, eu prefiro trabalhar no lei Sampdoria e também no over 1,5 FT, pelo fato de que são dois times que tem, 10 dos últimos 10 jogos foram over 1,5 FT do Sampdoria e 9 dos últimos 10 jogos da Napoli foram over 1,5 FT. Também eles têm uma média de gols aqui bastante interessante, o coeficiente de variação não é tão baixo, porém é uma média de gols bastante interessante e conversa aqui com os eventos de 1,5 FT, tá? Milan e Roma, outro clássico italiano, eu prefiro ficar em lei Roma pelo fato de que o Milan venceu 60% dos últimos confrontos, também pelo fato de que a Roma não tomou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, também o lei goleada Milan, por mais que o painel aqui demonstre valor, eu acho que é uma odd bastante interessante. O Milan vem com over 2,5 FT em 9 dos últimos 10 jogos, mas vale lembrar que a Roma vem com under 2,5 FT em 6 dos últimos 10 jogos. Pelo fato da Roma jogar fora de casa, eu acho que é bastante interessante, tá? E Marítimo Sport, último jogo do campeonato
último jogo do final de semana, Sport vem como grande favorito, uma odd de 1,37, extremamente esmagada, porém pela qualidade do time. O Sport é o quarto colocado no Campeonato Espanhol, enquanto o Marítimo é o 17º. Eu preferia ficar aqui em Lei Marítimo. Lembrando, Sport venceu 60% dos últimos jogos, vem de uma race excelente, 5 vitórias seguidas e também 7 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? E por enquanto é isso. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.